Olá pessoal, tranquilo, segundo ano. Vamos começar aqui mais uma videoaula de geografia. Pessoal, escolhi um módulo pequeno para não ficar um vídeo muito grande, então nós pulamos um pouco a sequência que está aí na apostila de vocês. Mas depois a gente volta na live e faz os módulos que ficaram para trás. Beleza? Vou na janela para vocês entenderem. Então a gente vai aqui para desconcentração industrial. Porque o módulo anterior, vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Ó. O módulo anterior fala da indústria nas regiões, Santa Catarina, nos estados, nas federações, enfim. Então desculpem, como é um módulo um pouco maior, eu deixei para fazer na live, que a live a gente tem mais tempo, para não ficar uma videoaula muito comprida. Eu pulei esse módulo e fui para o módulo 49, que é esse aqui, ó, 59, desculpem, que é a desconcentração industrial, ok? Lá fala das indústrias, no módulo anterior vai falar do módulo 58, vai falar das indústrias por regiões, por estados, enfim, a gente vai falar na live. E esse módulo aqui fala da desconcentração. Por que desconcentração, pessoal? Porque, como a gente sabe, a indústria era concentrada desde quando começou o processo de industrialização ali mais efetivo nos anos 60, era concentrada no Sudeste devido a vários fatores que a gente vai ver. E com o passar dos anos, das décadas, essa concentração foi se dispersando, ou seja, as indústrias foram indo mais para o interior, foram indo para outras regiões, embora ainda o Sudeste concentre a maior parte da indústria do Brasil. Mas isso vem alterando significativamente ao longo dos anos. Tranquilo? Então está tendo a chamada desconcentração ou dispersão espacial, ou seja, as indústrias estão indo para outros lugares, rumo ao interior, por que estão indo? Graças a novas tecnologias, a rede de transporte que está melhor entre o interior e as regiões de escoamento de produtos, enfim. Então, desconcentração é isso, a dispersão espacial das indústrias no Brasil. Falando aqui rapidinho, pessoal, para a gente ter uma ideia, não é uma mudança significativa, falar o parque industrial brasileiro está mudando de região, não é isso. Mas está se alterando um pouco, que nem aqui, ó, a transformação industrial em percentual. Em 69, 80% concentrava no Sudeste, e em 2008 já baixou para 62%. Então, aqui a gente percebe bem essa desconcentração ou descentralização na região Sudeste. A região Sul aumentou de 11 para 18, o Nordeste aumentou significativamente também, de 5 para 9. A região Norte aumentou muito, era 1%, em 69 foi para 6%, então cresceu, por mais que o percentual seja baixo, mas cresceu ali 6 vezes mais do que era no final dos anos 60. Região Centro-Oeste, que é a região mais tímida, que é onde concentra mais agricultura, de 0,7 subiu para 3, 4, 3,7, quase 4. Então, isso que foi a mudança que aconteceu até 2008, nós estamos em 2020. Com certeza esse percentual mudou um pouco mais ainda, se alterou até agora. Então por que a indústria era concentrada no Sudeste, pessoal? É importante falar, principalmente no eixo Rio-São Paulo. A crise do café, que os produtores de café, ou seja, aquela oligarquia que tinha o dinheiro do café, que exportou café para o mundo todo, tinha um capital, mas com a crise do café começaram a ganhar menos e pegaram esse capital e investiram no setor industrial. Que o café se concentrava, não sei se sabem, ali no norte de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, enfim, era a região rica no café. Outro motivo, concentração de investimentos públicos no setor de infraestrutura industrial, ou seja, o governo gastaria menos concentrando investimento nessa determinada região devido à distribuição do território nacional, ou seja, as empresas que nasceram, as estatais, se concentraram no Sudeste devido à questão
da questão espacial mesmo. Eles não tinham por que eles fazerem indústria longe dos grandes centros e longe ali do escoamento ali do porto. Então, o investimento no setor público, industrial e de infraestrutura foi direcionado para o Sudeste, outro motivo que concentrou. Complementariedade industrial, outro motivo, ou seja, indústrias petroquímicas, por exemplo, refinarias ficavam próximas às refinarias, as indústrias petroquímicas, que é ligado às refinarias. Outro exemplo, indústria de autopeça se desenvolve perto das indústrias automobilísticas, que já estava ali concentrado no Sudeste. Então, esse é o outro motivo, esses três principais motivos da concentração. O movimento de desconcentração industrial, pode dizer assim, nas áreas no eixo Rio-São Paulo, começou, que nem a gente viu no gráfico, a partir da segunda metade da década de 70. O fato de maior destaque da geografia econômica do país nas últimas décadas foi essa descentralização. A participação do Rio na indústria nacional caiu de 16 para 8 entre 70 e 99, em São Paulo de 44 para 21, participação na indústria nacional. Então essa mudança que explica a drástica queda no emprego formal, particularmente na indústria, nessas regiões metropolitanas, ou seja, a indústria vai para o interior, acaba sobrando mão de obra, trabalhando no emprego formal, ou seja, registrado em carteira, que é uma característica da indústria. E aí, como tem muita gente nas metrópoles, acaba dando ali um crescimento no índice de desemprego. Então, as principais regiões que as indústrias foram nessa descentralização, ali, Nordeste, Salvador, Recife, Fortaleza, no Centro-Oeste, Goiânia e Anápolis, que são ali cidades maiores. No Sul, Caxias, Porto Alegre, Vale do Itajaí, Curitiba, Londrina, Apucarana e Maringá. No Vale do Paraíba, Paulista também, na Grande Campinas, são regiões ali perto de São Paulo, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, sul de Minas, Belo Horizonte, Uberaba e Uberlândia no Sudeste. Então foram as regiões que mais as indústrias foram saindo do eixo Rio-São Paulo. O que esses lugares ofereceram de vantagem para essas indústrias? Mão de obra barata, incentivo fiscal, terrenos mais baratos em áreas de pouca tradição industrial ou terrenos doados, muitas vezes, pelos estados e pelos municípios, sistema de telecomunicação e transporte mais eficientes, crescimento de novos mercados consumidores de alta renda, ou seja, as cidades estão enriquecendo, as pessoas estão gastando mais, enfim. Então, essa tendência é verificada em países desenvolvidos, onde ocorre um processo de deslocamento das indústrias em direção às cidades médias do interior, ou seja, o país vai se industrializando como um todo, não só em regiões específicas. É uma característica de país desenvolvido, de país industrializado, ou seja, as indústrias pegarem quase todo o território do país. É claro que isso no Brasil não vai acontecer a curto nem médio prazo, das nossas regiões aí de proteção ambiental, de reserva, ou regiões muito difíceis de escoamento de produto. Tranquilo? Aí, pessoal, falando aqui da guerra fiscal. O que é essa questão da guerra fiscal? É o seguinte, esses lugares para atrair essas indústrias, ou seja, cidades médias, as cidades mais do interior, começam a oferecer vantagens fiscais e vantagens até de infraestrutura. Então essas indústrias acabam vendo essas vantagens como um atrativo para diminuir os custos de produção. Então fazem as contas ali, vai gastar um pouquinho mais com transporte, mas vão ter incentivo fiscal do outro lado, então acaba compensando esse deslocamento para cidades menores ou para o interior. Além disso, pessoal, também tem a questão da mão de obra mais barata, tem menos opções de emprego nas cidades menores, então eles conseguem uma mão de obra mais barata. Então aqui, recursos das transnacionais automobilísticas, principalmente,
A guerra fiscal levou vários gigantes transnacionais a transferir suas linhas de produção para novos locais. Exemplo é a Mercedes em Juiz de Fora, instalou uma nova fábrica. Embora tenha contratado mais de 2.000 funcionários na região, a empresa demitiu mais do que isso nas unidades do ABC de Campinas. Ou seja, ele foi para Juiz de Fora, contratou 2.000 funcionários na Juiz de Fora, com preço mais baixo, com certeza, e demitiu vários na região metropolitana, ou seja, ABC e região de Campinas. Então, essas transnacionais ou multinacionais, sempre está fazendo ali um cálculo ali para ver onde que compensa. Então, eles não vão lá para aumentar o custo. Rio Grande do Sul tem comprometido mais de R$1 bilhão para garantir a implantação das fábricas da GM e da Ford. Então, garantiu mais de R$1 bilhão para essas empresas poderem vir com terreno, com incentivo fiscal, enfim. O Paraná usou para atrair as fábricas também da General Motors e da Ford. Não, desculpem, da Renault e da Audi. General Motors e Ford no Rio Grande do Sul e Renault e Audi no Paraná. Também o mesmo esquema aí de incentivo fiscal, de terreno, de ajuda para as empresas. Falando da guerra fiscal, pessoal, alguns governantes e estudiosos vê uma alternativa que restou para os estados incrementarem sua atividade econômica, ou seja, é alternativa para industrializar regiões que ainda não têm indústria. Isso tem esse argumento. Para outros, entretanto, é um avanço nas ações econômicas, então baseadas agora na eficiência dos estados, que oferecem mais vantagens para receber esses investimentos. Então, os defensores de uma linha, de uma política agressiva, pessoal, do incentivo fiscal, afirmam que o retorno é muito positivo. O que é uma política agressiva? Ou seja, o Estado isenta a indústria de impostos durante 3 anos, 4 anos. Então, isso é uma política muito agressiva, que o Estado deixa de arrecadar. Mas falam que isso é muito positivo, porque multiplica a cadeia econômica, atrai emprego, atrai novos investimentos. Então, liga o Estado, a região, a regiões mundiais, ou seja, globaliza a economia regional. Então, esses são os argumentos que defendem esse incentivo ou essa agressiva política aí de incentivo. Tranquilo? Na outra linha de argumentação, ou seja, quem é contra, fala que essa relação custo e benefício desses incentivos não é compensadora. Primeiro porque haveria uma tendência desses capitais, em especial das empresas automobilísticas, de se dirigir ao Brasil independentemente dos incentivos. Ou seja, o que eles estão falando aqui? Que mesmo não dando um incentivo, essas empresas acabariam vindo de qualquer jeito para essas regiões, devido a outros incentivos, como só a própria mão de obra, enfim. Depois eles ainda falam o seguinte, que essas empresas não geram empregos em relação ao patamar tecnológico que elas têm. Ou seja, que nem a empresa da Mercedes nova de Juiz de Fora, por exemplo, contratou 2.000 e demitiu lá do ABC. Então, mas essa indústria que contratou 2.000, ela é altamente tecnológica. Então, nesse porte de indústria, muitas vezes ela contrataria o dobro, dependendo do grau de tecnologia. Mas isso, pessoal, é um argumento complicado, porque não tem como fugir dessa tecnologia. Uma empresa não vai implementar a tecnologia porque vai contratar mais pessoas, não tem uma lógica até no custo-benefício da própria empresa. Tranquilo? Então tá aqui, isenção de imposto para smartphone. Tem uma chargezinha aqui falando, tipo, tirou foto do tomate e depois ele tá comendo o tomate dentro do smartphone, porque o smartphone, qual que é a grande sacada aqui? É que o smartphone tem mais incentivo tecnológico do que a própria alimentação. Então, para atrair as fábricas de smartphone. Essa aí que é a crítica aqui da charge da Folha de São Paulo. Tranquilo? Então, pessoal, aqui, ó, no passado, quando uma montadora se instalava, estimulava o surgimento de pequenos e médios fornecedores. Ou seja, você instala uma empresa aqui, outros pequenos e médios fornecedores terceirizados acabam agregando a essa empresa.
Hoje os fornecedores também se transformaram em grandes oligopólios, ou seja, as montadoras só se deslocam se conseguem garantias de que poderão importar os produtos, os principais produtos, os principais componentes, desculpe. O que é isso? Por exemplo, antes uma indústria vinha e trazia um monte de outras indústrias pequenas para fornecer equipamentos. Agora, quando essa indústria vem, ela quer garantia que ela vai poder importar esses componentes de outros lugares. Então isso acaba diminuindo essa questão aí das pequenas e médias empresas fornecedores juntos. Aquilo que eu falei já dos terrenos, ó, tem muitos estados aí, municípios, tem bancado o terreno, a infraestrutura, ou seja, o cara dá o terreno e constrói a fábrica. Depois aluga para a indústria, deixa ali. Então tem vários incentivos aí. Tem uma crítica, pessoal, que fala que essa possibilidade assim do governo acabar ajudando muito as empresas. Qual que é a crítica, a principal crítica? Quando você dá um terreno para uma empresa e constrói ali o barracão para essa empresa ou a infraestrutura dela, quando o Estado está fazendo isso, o Estado que eu digo são municípios e estados federativos, o Estado, de onde que vem a renda do Estado do município? De impostos, ou seja, da gente, é dinheiro público. Então está tirando o dinheiro público e transferindo para o capital privado, ou seja, você está ajudando a empresa privada. Claro que o argumento da geração de emprego, desenvolvimento da região, tal, mas a crítica é o seguinte: está tirando dinheiro que ia ser usado para investimentos públicos, como saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura da cidade, habitação, segurança, etc. Então a principal crítica é essa, desses incentivos aí, a grande transferência de recurso público para o recurso privado, sem saber exatamente se isso vai ter um retorno econômico de forma exata. Beleza? Pessoal, vou falar rapidinho agora das privatizações. A gente já está indo aqui para 16 minutos. Vou falar rapidinho aqui das privatizações. O que é a privatização? É a transferência de empresas estatais, ou seja, empresas controladas pelo Estado, para instituições privadas, para empresas particulares. Ou seja, empresas do Estado que são vendidas para o capital privado. Simplesmente isso. As primeiras no Brasil começou em 87, com a criação do BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, privatizou 16 empresas. Isso aí foi logo no começo da redemocratização, ou seja, final ali do governo militar, abertura política. O episódio das privatizações em âmbito do BNDES estimulou o governo federal a instituir o Programa Nacional de Desestatização, ou seja, tirar do Estado e passar para a iniciativa privada, que é o PND, estendendo a privatização para âmbito federal. Então, em 1990, por delegação do governo federal, o BNDES é o gestor desse fundo, FND. Então aqui, pessoal, as privatizações estaduais aqui começaram em 96, privatizações estaduais. Aqui, em 87, foram as federais, ou estatais, estatais federais, ou seja, empresas do governo federal, geradas pelo governo federal. E em 96 começaram as estaduais. Pessoal, olha que interessante analisar essa questão aqui, desse gráfico. A gente já tá terminando já. De quem era o capital no começo dos anos 90, ou seja, as indústrias? 40% empresas privadas nacionais, ou seja, empresas particulares, em 1990 isso, década de 90. 45% eram empresas estatais, ou seja, do governo, e 15% empresas estrangeiras. 10 anos depois, ou seja, 12 anos depois, com a política de privatização, o que aconteceu? 40% das empresas privadas continuaram privadas nacionais, as empresas que eram no Brasil continuaram as mesmas, empresas particulares ou privadas. O governo diminuiu porque privatizou várias e aumentou as empresas estrangeiras. Então, supõe-se aqui facilmente que o governo privatizou, apenas vendeu as estatais para empresas de fora, não vendeu para empresas nacionais. Então, houve uma transferência ali de indústria que era do Estado, que era do governo, transferiu para o capital estrangeiro. Então, pessoal, é uma crítica que não dá nem para... não vou nem falar aqui, não vou nem ler isso aqui, porque dá para a gente fazer uma crítica aqui para a gente encerrar. Qual que é a vantagem
qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem do governo ter as estatais? Qual que é a grande crítica do governo? Que as estatais acabam sendo um cabide de emprego, ou seja, acaba sendo um sistema inchado de funcionários desnecessários, porque muitas vezes esses cargos são preenchidos por questões políticas. Então, vai chegando, nem agora, vai chegar a eleição, tem as empresas do governo, não, nós vamos dar cargo de direção para determinadas pessoas ligadas a órgãos políticos, a partidos políticos, e vão fazer a parceria para a eleição, papapá. Toda essa história que a gente sabe que acontece. Então, acaba inchando essas empresas estatais e virando cabide de emprego aí para a politicagem. Essa é a grande crítica das estatais, pessoal. Essa questão aí do inchaço no cabide de emprego. Por outro lado, qual que é o problema de você privatizar? Que nem aqui, ó. Você pegou uma empresa do governo, dando lucro ou não, com certeza está dando lucro, porque se a empresa está sendo vendida para uma empresa estrangeira, se ela não está dando lucro, ela tem potencial de dar. Então você vai vender uma empresa que é do governo, que o lucro vai para a União, vai para a federação, para o governo federal, no caso o lucro vai para o país. Se ela der lucro, se ela der prejuízo, também o prejuízo é do país. E você dá para uma empresa estrangeira. Essa empresa estrangeira, tudo bem, vai gerar emprego também, vai desinchar a estatal. Mas o lucro dela vai para fora do país. Ou seja, não é uma riqueza que fica aqui no país, o lucro não é uma receita local, que nem poderia ser quando era do governo, bem administrado, bem gerado, ali sem esse cabide de emprego. Então, essa é a grande questão das privatizações, pessoal. Dá para a gente depois falar um pouco na live, se vocês quiserem participar de alguma discussão. Então, tem as vantagens e tem as desvantagens. Beleza? Então, pessoal, aqui, ó, só para falar um pouco dessa chargezinha aqui. Mas querem entregar tudo? Pergunta para ele. Pergunta lá para o moço. Moço, vocês são mesmo patriotas? Yes, of course. Não falou em inglês, patriota, mas falando em inglês. Tranquilo? Então, pessoal, aí tem os exercícios, a gente fica por aqui. Eu acelerei um pouco, já está dando 22 minutos, ó. Falei que ia ser pegar um módulo pequeno, mas acaba não... Mesmo pegando um módulo pequeno, a gente tem que falar um pouco e acaba ficando um pouquinho longo. Beleza? Fiquem bem e fiquem em casa por enquanto. Abraço a todos.